Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Podgal, que é o podcast da Galeno, esse espaço que a gente tem para discutir sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e sempre trazendo inovações em manipulação e informações científicas. Roda a vinheta, Jefferson. Oi, gente, eu sou Ana Karina, essa é a Ana Paula, nós somos farmacêuticas homeopatas e hoje nós contamos com a presença maravilhosa da doutora Indira, que é médica formada pela universidade, pela Uninova FAP, tem especialização em saúde da família e homeopatia pela Universidade de Londrina. Doutora Indira, seja muito bem-vinda, seja acolhida por nós. E a doutora Indira, ela defende a homeopatia, que é a medicina que vê, né, que encara o paciente, o ser humano, em sua totalidade, tanto física, emocional. E assim, ele trata esse equilíbrio, né? Trata buscando esse equilíbrio, porque a homeopatia vê a doença como um desequilíbrio dessa força vital, que a doutora Indira vai explicar, não é isso, doutora? Sim, olá. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando da homeopatia, que ainda é muito pouco conhecida aqui na nossa região e tem muitos mitos acerca da homeopatia. Meu nome é Indira Castro, né? Eu sou médica homeopata. E a homeopatia, como a Ana Paula falou, é essa medicina que acredita na cura pelo semelhante. Então, como isso funciona? É através de uma substância diluída, que pode ser do reino animal, mineral, vegetal, dada àquela pessoa doente para estimular o organismo dela a promover uma autocura, levando assim ao equilíbrio. Pronto, e aí é um prazer estar aqui nós três, né? Uma conversa de homeopatas. Doutora Indira, que é médica homeopata, e eu e Ana Karina somos farmacêuticas homeopata, né? Então é um tema interessantíssimo, principalmente porque a Galeno é a única farmácia de manipulação do Piauí que manipula homeopatia. Nós somos especializados também em homeopatia. E é muito gratificante, né? Esse podcast já é o segundo. O primeiro a gente conseguiu um alcance enorme. A gente já tem mais de 1.000 seguidores no Instagram. Inclusive, sigam, né? O nosso Podgal no Instagram. É @podgalgaleno. E, assim, vai ser uma conversa bem interessante, né? Então, doutora, vamos lá. Como é que passe para, né, os nossos telespectadores qual é a diferença entre a homeopatia e o medicamento homeopático e o medicamento alopático? Qual seria essa diferença que você poderia apontar? Sim, a homeopatia, ela, como eu falei, ela é a cura pelo semelhante. Então, assim, eu vou pegar os sinais e sintomas daquela pessoa e vou buscar a substância que foi dada a uma pessoa sadia e provocou os mesmos sintomas da pessoa doente. Já na alopatia, se a gente tem uma pessoa que está ali com infecção bacteriana, a gente dá um antibiótico para matar aquela bactéria. Se ela está com uma febre, eu vou passar o antitérmico para baixar aquela febre. E a homeopatia não, ela vai buscar que o próprio organismo, o nosso próprio sistema imunológico trabalhe a favor do nosso corpo, procurando a energia vital que nós temos, levando ali a cura. Isso usando doses homeopáticas, né? Que são diluídas. bem diluídas, Sim, né? essa diluição é para quê? Para evitar efeitos colaterais. Se eu dou uma dose muito alta, pode causar, como é uma substância, né, que vai estimular o organismo, efeitos colaterais que vão causar um certo desconforto. Por isso a diluição, para minimizar esses efeitos colaterais. Que aí tem os mitos, né? A homeopatia são doses homeopáticas por causa dessa diluição, que a homeopatia piora para melhorar, e nem sempre isso acontece, mas por causa disso, porque essa substância não é só como um corticóide, um antibiótico que vai ali cortar o efeito daquilo que está provocando, ela vai estimular o nosso próprio organismo a promover essa autocura. Que a gente pode fazer isso, né? Que a gente tem o nosso como. corpo tem uma sabedoria para buscar combater o que está ali causando o adoecimento. Pronto. Doutora, os questionadores da homeopatia, eles falam muitas vezes que é tão ultra diluída que é uma gota no oceano, né? Mas a física quântica, já foram feitos muitos estudos relativos a isso,
que o ativo, ele modifica as moléculas do veículo. Então, aquele veículo não é um veículo inerte, entre aspas. Ele tem uma modificação molecular e quântica, e essa modificação é que causa a ação que a gente quer, né, no paciente, que é o estímulo à melhora, é o estímulo à cura, né? Então, assim, tem sim uma fundamentação científica, né, que resguarda os profissionais de que realmente existe um efeito. Né? A grande questão é que a homeopatia é placebo, né? Que falam, é só efeito, é uma águazinha, é uma água misturada, mas se fosse placebo, por que a homeopatia é utilizada em animais, muito utilizada na medicina veterinária, nos bebês que não sabem o efeito placebo, ele não sabe que está recebendo aquela substância e faz efeito. E tem efeito. E assim, é uma medicina que tem mais de 200 anos que existe. Se ela não existisse, como é que ela estaria até hoje passando de as pessoas utilizando e percebendo melhoria, né? Agora é difícil a gente fazer uma comprovação científica em algo que se trata com energia, né? Sim. Então, o nosso corpo, a gente é regido por um sistema que é na homeopatia energia vital, a vitalidade, e aí ele vai estimular aquilo, e cada um vai ter uma reação diferente, não é igual. Então, assim, eu gosto de dizer que a homeopatia, ela trata o indivíduo, não a doença. É muito comum as pessoas perguntarem, a homeopatia trata isso, trata aquilo. Não, ela trata você, na sua totalidade. Não vai ser então a pessoa que tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, duas pessoas com o mesmo diagnóstico não vão receber o mesmo tratamento, porque elas vão ter sintomas diferentes e características diferentes, uma da outra. Eu já vi um caso de uma família que entrou para consultar 2 filhos. Os 2 com sintomas completamente diferentes saíram do consultório com 2 medicamentos iguais. Então, isso é isso mesmo, mostrando que realmente você está tratando a pessoa, o indivíduo, e não a doença. A doença em si. E isso, assim, com o imediatismo hoje, como as pessoas estão extremamente apressadas, que fiquem instantaneamente boas, né? Que pare a dor, que pare a febre. Você não dá o tempo para o organismo responder. Sim. Isso é importante. Agora, eu tenho uma pergunta. Eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes também. Existe uma diferença entre homeopatia, florais e fitoterapia? Sim. A fitoterapia, o medicamento é feito do extrato de plantas, né? E já o floral do extrato de uma flor. Já a homeopatia, ela trabalha com 3 reinos. Pode ser o reino animal, vegetal ou mineral. Então, pode ser qualquer substância desses reinos. O alaqueses, que é tirado da cobra, do veneno da cobra, né? Do mineral, tem o arsênico, que já é extraído do mineral. Então, tem essa diferença. E, geralmente, a fitoterapia é o extrato ali da planta. Não vai trabalhar com a individualidade. Vai ser aquela planta para aquela queixa específica, né? O floral de Bach para ansiedade, para insônia, para aquele sintoma específico. Trata só o emocional, basicamente, né? Trata o sintoma, não é a pessoa. E sem falar que as técnicas, né, de desenvolvimento, de produção desses medicamentos, produtos, eles são totalmente diferentes. Cada um tem a sua técnica específica. E isso é uma coisa muito importante a gente relatar. E deixa eu fazer mais uma pergunta. Quais são os princípios, né, que por trás da homeopatia e o que torna esse tratamento tão individualizado? Os princípios do semelhante cura semelhante, né? Então, aquela substância que cobre a maior parte dos sinais e sintomas que a pessoa apresenta, a gente vai buscar ali na consulta. É uma consulta demorada, personalizada, em que eu vou rastrear todos os sintomas ali, além dos sintomas, características pessoais do paciente, para poder chegar à escolha daquele medicamento. A diluição, né? A gente vai trabalhar com essa diluição para minimizar possíveis efeitos colaterais, já que eu estou dando uma substância que vai estimular o organismo. E a questão do trabalho, que essa escolha do medicamento, ela foi feita
Como que eu sei? São mais de 200 muitas medicações homeopáticas. Como eu sei que aquela medicação foi escolhida para aquele caso? Porque ele pegou aquela substância, deu para uma pessoa sadia e foi catalogado o que aquela pessoa sadia apresentava, que aí se assemelhava aos sintomas da pessoa doente, que é a experimentação no indivíduo são, no indivíduo sadio. Eu sei que você já falou em relação no caso de um bebê que vai usar uma homeopatia, que a gente faz a modificação, né, da forma farmacêutica e pode, por exemplo, fazer em água, aí a gente tem um tempo de validade mais curto. Mas me diga uma coisa, pacientes com diabetes, qual é a indicação? Pacientes alcoólatras, qual é a indicação? Qual a forma farmacêutica mais indicada? Sim, nós temos primeiro as formas que a gente tem, né? Nós temos aqui, que é a forma diluída em álcool, que é o mais comum, e até o que eu prefiro, eu acho o efeito mais rápido, e aqui a gente pode mudar, né? Se for uma pessoa que não pode usar álcool, geralmente uma gestante, uma criança muito pequena, dependendo da diluição no álcool, vai ficar um gosto muito forte, a gente pode colocar na glicerina ou em água, ou fazer uma diluição menor no álcool, e também tem os glóbulos, que geralmente são bem as bolinhas que as crianças amam, porque elas são dissolvidas em sacarose, que é açúcar, e tem um gostinho de açúcar. Então, elas podem, no diabético, já que ele não pode usar, vai ter o açúcar, é melhor evitar. Então, a gente pode fazer na solução alcoólica, sem problema nenhum. Pronto, pacientes que têm celíacos, né, intolerância à lactose, pode usar o glóbulo, doutora? Melhor não. Tem que ver, né? Porque o celíaco, no caso do celíaco, ele tem a lactose, geralmente tem quem é celíaco também tem uma intolerância ali à lactose, então é melhor evitar. O mais seguro mesmo é a diluição em álcool, mesmo sendo gestante, é uma diluição muito baixa, que não vai causar efeitos a longo prazo. A gente tinha uma professora de homeopatia que ela dizia que aí não tem nem a alma do álcool. O álcool é o conservante, né? O álcool é mais para não perder a substância. Então, assim, por exemplo, quando é água, né? Que muito quente, a gente vai perder rápido a substância ali. 7 dias, a validade só são 7 dias. A validade por lei. Para recém-nascido, o ideal que seja mesmo. Que seja com água, porque ele não vai suportar. A gente já alerta o paciente a respeito disso, o cliente, a mãe, né, a respeito disso, para ela ter esse cuidado com a conservação por conta desse tempo muito. E dependendo do caso, né? A gente ainda pode, a médica, né, a prescritora ainda pode fazer dose única. A gente pode fazer também para a mãe, tomar a mãe que amamenta e vai ter o efeito na criança. Na criança. Através da passagem ali do leite. Perfeito. Doutora, a gente tem um questionamento muito grande relativo ao público, a que tipo de paciente é mais indicado, né? Bebê pode, recém-nascido pode, idoso pode. Então, qual seria esse público ou abrange todos? E quais as patologias mais comuns de se tratar com homeopatia, né? A homeopatia, ela não tem contraindicação, então ela pode, o idoso, a gestante, o recém-nascido, a criança, o adulto, então assim, não é contraindicado para ninguém. Pode sim ter, se for um recém-nascido, vocês são farmacêuticas, mudar a diluição, né, não utilizar a diluição alcoólica. O veículo, a gente faz em glicerina, em água também, o papelote que dissolve no leite, né, da mãe. Sim, então assim, vai mudar a apresentação, né, mas não tem contraindicação. E aí todas as pessoas podem fazer uso. E assim, é muito importante. A gente tem pacientes lá na farmácia, né, clientes, que tratam seus filhos desde o início da primeira infância com homeopatia. Né? Eles iniciaram com corticoide, com antibióticos, e a recidiva era bem frequente, né? É uma faca de 2 gumes, né? Você usar. É claro que você não pode. Não é substitutivo, né? Mas existem pessoas que optam por tratar só com homeopatia com resultados excelentes. Tem crianças que não têm crises de asma, de rinite, de sinusite por anos, tratando só com homeopatia. Então, tem uma vantagem grande sobre a terapêutica, sobre a terapêutica tradicional, né? Eu tenho, inclusive, uma experiência pessoal que aconteceu, e isso é que faz com que eu siga, que eu seja apaixonada pela homeopatia. A minha filha, com 9 meses de idade, ela já estava no 3º antibiótico.
O médico que estava acompanhando, já estava cogitando fazer uma cirurgia. Ela estava com infecção urinária. Já tinha passado por todos os antibióticos, eu já não tinha mais escolha. E aí, na época, eu falei com o médico homeopata e perguntei, o que é que eu faço? Ele disse, qual é a bactéria? Me diga qual é a bactéria que tá. Aí, a gente viu lá como é o nome? Né? Na urocultura. Exato, na urocultura. E eu digo, não é bactéria tal. Eles, pois faça a bactéria na 30CH. O próprio micro-organismo, Gente, a minha filha ficou boa. Ela nunca mais teve problema urinário. Nunca mais. E isso eu já tinha esgotado todas as possibilidades que a alopatia me fornecia. Sim. Então, realmente, é um depoimento que eu sempre gosto de dar, porque eu vivenciei isso. Então, foi uma experiência única. E ela ficou bem. Hoje ela já tem o quê? 13 anos e ela nunca mais teve infecção urinária. Outra dúvida muito frequente, né? Se pode ser feita a homeopatia com a alopatia. Não tem problema, não é exclusiva. Sim. Então, assim, se for preciso, claro, a alopatia salva vidas. Então, claro que tem situações que vai ser necessário entrar com antibiótico, entrar, em último caso, com corticoide, vai ser e tá tudo bem. Não vai excluir aquele tratamento homeopático, porque realmente é um tratamento a longo prazo, né? Que a gente vai trabalhando. Algumas pessoas respondem muito bem. Outra dúvida muito comum é quanto tempo eu vou melhorar? Não dá para a gente afirmar como antibiótico 48 horas você vai ver efeito, porque cada organismo responde de uma forma. Às vezes eu penso que um paciente vai demorar ali por causa dos sintomas dele a ter uma resposta, ele responde muito rápido, enquanto outros demoram mais um pouco, mas ela tá ali trabalhando e atuando. Era o que eu ia lhe perguntar. Como é que é feita essa avaliação? É homeopática, se ela pode ser paralela a uma avaliação médica tradicional. Esses dois caminhos podem seguir juntos, né? Sim, eles podem e devem, se for necessário, eles andam juntos, né? A gente vai trabalhando. Uma pessoa que faz uso, no caso, quando você perguntou quais as indicações, né? Os casos que mais procuram. Geralmente são as questões respiratórias, rinite, sinusite, de repetição. Então, tem uma busca muito grande pela homeopatia, porque as pessoas usam antialérgico, corticoide, não melhoram e respondem muito bem. E os casos de transtornos mentais, então, ansiedade ou insônia. Eu não vou logo tirar ali a medicação que a pessoa vem fazendo ali há 6 meses, mais tempo. Mas à medida que ela vai sentindo a melhora com o tratamento, ela vai fazendo o desmame daquela medicação convencional. E assim a gente vai obtendo os resultados e vendo a melhoria. Perfeito. Pronto. Então, assim, a gente já debateu a questão que eu ia perguntar, né, com relação às contraindicações ou cuidados que o paciente tem que ter quando ele começa esse tratamento. Não tem, assim, muitos cuidados. A gente precisa ter alguns cuidados com a conservação, né, da medicação. Sim. De não deixar, porque é uma medicação que trabalha com energia, então, assim, não deixar próximo a eletrônicos, não deixar no contato com a luminosidade direta ali, então pode guardar no armáriozinho. Cheiros também, né? Cheiros. A cânfora é um antídoto universal da homeopatia. Então, assim, pessoas que passam muito Vic, alguns óleos essenciais, aí precisa ser avaliado individualmente. Mas não tem nada, assim, de muito significativo, né? Que não possa indicar a medicação. E contraindicação não existe, assim. A homeopatia pode ser feita para todas as pessoas, de qualquer idade, seja lá qual for o diagnóstico. Em si, o diagnóstico, ele pouco conta na homeopatia. A pessoa chegar, eu tenho... hoje está muito comum, né? Eu tenho TDAH, o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Conta muito pouco, porque o que é que a gente vai observar? Qual o sintoma? Como é essa memória? Tem alguma coisa que melhora ou piora a concentração? Qual a característica do seu sono? Você é inquieto? Você tem um sono mais tranquilo? Então, vai avaliando todos os sistemas. Então, assim, o diagnóstico, ele pouco conta. 2 pessoas com TDAH, cada uma vai ter uma diferenciação. Uma vai ser mais inquieta, outra vai ser realmente aquela dificuldade de concentrar.
Gente, uma coisa que eu quero pontuar é que dentro da classificação dos médicos homeopatas, você tem vários tipos. Um deles é o pluralista, que passa uma quantidade maior de medicamentos. A doutora Indira, ela trabalha mais com a linha unicista, ou seja, ela tem que ter um nível de conhecimento enorme para poder chegar até o ponto, encontrar aquele medicamento ideal. E isso, assim, é incrível, impressionante, porque a gente pediu muito tempo a Deus que mandasse um médico que trabalhasse nessa linha, né? Porque para o paciente não tem incomparável o resultado. Quando você consegue encontrar o medicamento para tratar aquilo ali, é perfeito. Isso é maravilhoso, né? Assim como a medicina convencional, a homeopatia também tem várias linhas. Então, assim, lá o pai da homeopatia, que foi o Samuel Hahnemann, quando ele estudou, ele falava em medicamento único, né? Que é o simílimo. Então, assim, aquele medicamento que cobre todos os sinais e sintomas do indivíduo e leva ele ao equilíbrio. Mas aí foi passando o tempo e foram surgindo novas linhas. A linha francesa, que já é pluralista. Na Índia, a homeopatia é usado para tudo. Então, eles trabalham com a tabela periódica, com o método das sensações. O que é que você sente? Você tem uma doença, o que é que aquela doença lhe causa? Qual a sensação? Então, assim, e aí foram surgindo, né? E a gente pode ir agregando isso a depender do caso. Até porque hoje a gente vive todo mundo na correria, no estresse, tem o que chama as noxas, que são os fatores adoecedores. Então, assim, a gente tem muita noxa, tem no trabalho, né, o estresse, não tem qualidade de sono, tem algumas substâncias, substâncias químicas que hoje a gente sabe que causam, né, adoecimentos também, vão acumulando ali no nosso corpo. Então, tudo isso vai contando e, às vezes, só o medicamento único não é o suficiente para levar a cura, né? Eu não gosto de falar assim, a cura, porque para cada um existe uma cura, é diferente. O mais próximo, né, do equilíbrio, né? Porque também tá totalmente equilibrado, assim, esse ideal não existe, mas o real, que mais cause conforto, benefício ali, é o que qualidade de vida. É o que a pessoa busca. Que a gente precisa ter, né? Ter aquela qualidade de vida dentro do possível. Você pode nos citar alguns casos, né, de casos de sucesso, case de sucesso no seu atendimento? Sim, geralmente a questão da rinite é muito comum, né? A pessoa que vive ali, qualquer perfume, fumaça, mudança do tempo, ela espirra demais, não passa, coceira, nariz, ouvido, espirro, tosse. Então, quando uma criança, por exemplo, tomar uma medicação, ele melhorou, quase zerou as crises, assim. Quando ele tinha alguma crise, em alguma dessas situações, era uma crise bem mais leve. Se ele demorava 3 a 4 dias para melhorar, ele melhorou em um dia. Ou foi o sintoma... O sintoma que conseguia manejar sem o uso de antialérgico, né? Então, ou uma crise para outra, era uma crise a cada 2 semanas, ele passou 2, 3 meses para ter uma nova crise, e essa crise foi bem mais leve. E aí, geralmente, não precisou de antibiótico, nem antialérgico, só a homeopatia conseguiu resgatar, não é? E deixar ele no... Geralmente, as crianças, elas são bem mais responsivas, porque elas não têm tantas influências como o adulto, né? Que a gente já usa perfume, usa muito produto químico, já tem uma vida diferente. As crianças, elas respondem mais rápido, ou a gente consegue visualizar melhor aquele nível de cura. Mas também tem os adultos, casos de insônia. A pessoa acordava várias vezes e a gente vai estudar todo aquele padrão do sono e ela começa a dormir melhor. Ela tinha 3 despertares, desperta uma vez e volta, pega no sono mais rápido, e aí tem uma melhora na qualidade de vida. Eu acho muito bacana a gente estar discutindo sobre isso aqui, porque eu acho que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas a respeito da homeopatia, né? De como tratar, de como é a consulta. Então, eu acho é um tema extremamente importante, porque aqui no Piauí é muito pouco difundido, né? A gente tinha um médico que teve que se afastar por questão de saúde, e a doutora Indira está nessa área agora, né? Nos brindando com a sua juventude, com a sua capacidade, e é muito legal isso, né?
E é assim maravilhoso. Então a senhora tem alguma coisa a dizer para quem tem alguma dúvida ainda sobre isso, alguma mensagem para falar? Você buscar conhecer, né? Eu digo assim, a gente não faz, não acredita no que a gente não conhece. Então, assim, é importante você estudar sobre, ler mais um pouco, buscar os casos de pessoas que tiveram sucesso, porque quando a gente sabe que deu certo com alguém, a gente também tem aquela curiosidade para testar e ver se funciona. E aí, cada caso é um caso. As perguntas mais comuns são: o que trata? Trata você. Independente do seu diagnóstico, a homeopatia ela busca tratar o indivíduo como um todo, então serve para todas as doenças. E aí tem que ser avaliado individualmente. Já existem muitos medicamentos homeopáticos que ajudam e são importantes, formulações prontas que estão ali para poder ajudar, né? A gente vai até mostrar, acredito, mais tarde, algumas medicações já, fórmulas prontas, mas a homeopatia trabalha com a individualização. Então, assim, cada medicamento é direcionado para aquela pessoa. É feito todo aquele estudo. Sim, sim. Porque, assim, existem homeopatias que falam em preventivas e fórmulas prontas que ajudam, sim, tem um diferencial. Mas o princípio em si da homeopatia é tratar o indivíduo. Então, pegar todas aquelas queixas e buscar esse medicamento único que vai estimular o próprio organismo. Perfeito. Como, por exemplo, né? Eu lembro que quando a gente estava... nesse período, sempre que tem muita dengue. Então, a gente tem o que eles... né? Um medicamento pronto. Eles têm um estudo do gênio epidêmico. Teve até uma cidade aqui no Brasil, né? Que eles fizeram um estudo e distribuiu para a população. Então, assim, as 3 medicações, pelos sintomas que geralmente são bem parecidos, né? Os sintomas da dengue, por exemplo. Aí ele elege ali 3 medicamentos e vai fazer ali. E claro que tem a resposta nos casos agudos também, né? A homeopatia atua em caso agudo, porque às vezes a gente fala em homeopatia, só pensa aquela coisa a longo prazo, uma doença arrastada, mas ela também tem o seu valor no caso agudo. No caso que eu Ação comecei ali uma imediata, alergia, eu vou logo fazer o estímulo homeopático. Então, no caso de dengue, quanto mais cedo começar, melhor. E agora chegou o nosso momento farma, que a gente vai falar sobre medicamentos que podem ajudar na sua qualidade de vida, na sua saúde de forma individualizada. Olá, ouvintes do Podgal. Me chamo Rosane, sou farmacêutica da Galeno e hoje irei apresentar para vocês produtos homeopáticos que temos disponíveis na nossa farmácia. O Coculine, ele é utilizado para tratar náuseas, tanto nos tratamentos quimioterápicos quanto na gestação. O oscilocóccino, ele é utilizado para prevenir e tratar também sintomas gripais. Temos o Estodal, você que está com aquela tosse irritante, ele serve tanto para aquela tosse seca quanto para aquela tosse expectorante, né, que está com secreção. Temos a Briônia, você que tem bronquite, ela é ótima para tratar tanto a aguda quanto a crônica. Temos a Pulsatilha. A Pulsatilha ela é utilizada na amamentação. Você que tem dificuldade para produzir leite ou já produz leite demais, ela é uma ótima opção. E temos também o Hidrastis, que ele é o queridinho, né? Porque ele é utilizado para tratamentos alérgicos, como sinusite, rinite. É com você, doutora Ana Paula. Muito obrigada, doutora Rosane, né, por compartilhar com a gente esse universo maravilhoso da homeopatia e todas as soluções que a gente tem lá da Galeno para você. Doutora Indira, muito obrigada por ter participado conosco desse Podgal. Foi um prazer enorme recebê-la. Sempre estamos à disposição, nos colocamos à disposição, não só da senhora, mas de toda a população que queira conhecer um pouco mais a respeito da homeopatia. Eu agradeço a parceria, né, da Galeno por estar sempre disponível a contribuir. Quando não tem uma medicação, vai atrás e resolve, tenta ali, indica o paciente para o consultório, tenta
sempre essa parceria, esse alinhamento entre a farmácia e o profissional de saúde. E aí, se tiver ficado alguma dúvida, sigam o meu Instagram, @IndiraMCastro. Lá tem vários conteúdos para quem não conhece a homeopatia, quem quer saber mais alguma coisa, ou se não tiver ficado ainda alguma coisa em aberto, acredito que não, aqui do podcast, também estou disponível. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Continue acompanhando nossos episódios. Nos siga nas redes sociais, nos siga no YouTube. E é sempre um prazer estar aqui com vocês.